Olá, sejam bem-vindos a mais um Dobra 9 sobre Lower Decks. Eu sou o Thiago Miani e hoje nós faremos o episódio 6, Provocações Terminais. A frase do episódio é: nós vamos ser demitidos por isso. No elenco nós temos o pessoal de sempre, além de Tim Robson como Fletcher e também o computador corrompido. Nós temos Jack McPire como a Badget. Nós temos a Asifit Ali como um dos comandos do turno Delta. Nós temos a Artemis Spidman como Caravitus. JG Harrison como Capitão Dormanic. Jessica McKinney como Barnes e o computador Chiritos. Eu acho que ela fez esse papel em quase todos os episódios, hein? Paul Seeker como Andy Billups, e alguém fez um dos voice-overs da Chiritos e os voice-overs dos membros da tripulação alienígena, mas não foram acreditados. O episódio começa com o Boiler fazendo um barulhinho com a boca enquanto tá guardando umas coisas no quarto dele. Quarto, é aquele corredor que o pessoal chama de quarto, né? Mas enfim, tá lá fazendo barulho, o pessoal, o que tá fazendo? Então, eu tô imitando aqui o motor da Chiritos porque isso me acalma. Aí, cada um dos outros tripulantes do Lex começa a fazer um som diferente para tentar dizer qual é o som de fato do motor. E cada um, não, é mais alto, mais baixo, não, o motor tá invertido, então é desse jeito, assim, cada um vai fazendo um som. Chega o Jack Hanson, vê aquele monte de pessoal reunido fazendo barulhinho, caralho, fomos dominados por alienistas. Ele pega o phaser, rende todo mundo, dá uma surra no boiler, e aí a Marine vira e fala: realmente o motor da Chiritos tem um som diferente. E depois começa a abertura, dessa vez tem a abertura depois do teaser, né? E começa com um registro da segurança. É a primeira vez, eu acho, que aparece um registro do... acho que o nome do cara é Stairs. Eu não decorei. Sharks, na verdade. É a primeira vez, inclusive, que o nome dele é citado. Ele é o chefe de segurança da Chiritos. Ele já apareceu antes em algumas cenas aleatórias. Inclusive, ele ajudou o Rutherford quando o Rutherford entrou para segurança. Mas é a primeira vez que ele faz na narração de introdução. E ele fala qual é a missão da Chiritos nesse caso, né? Um grupo chamado Droklamani. Eles pegam naves que eles encontram perdidas por aí no espaço e basicamente saqueiam. Eles fazem o mesmo serviço que o Senhor das Estrelas faria no filme do Guardião das Galáxias antes dele virar super-herói, né? Pega a nave, procura ter uma coisa interessante e vende pra quem interessar. Só que eles ficaram numa nave da Frota Stellar, e a Frota Stellar vai lá pra recuperar a nave deles, né? Tipo, mesmo que ela seja um pedaço de sucata de mais de 100 anos. Isso gera uma questão diplomática, segundo ele, né? Basicamente ele quer explodir tudo, mas seria um ato de guerra. E a capitã, não, calma, vamos conversar aqui e ver o que tá acontecendo, né? Essa vai ser basicamente a história A. Só que a história A, ela é bem curtinha mesmo. É legal ver o pessoal lembrando de fazer o alerta amarelo, que é aquele que sobe os escudos, mas não atira ninguém. É legal ver esses pequenos detalhes acontecendo, né? No refeitório, a gente é apresentado um personagem novo, teoricamente um membro do Lower Decks, o tal do Fletcher. O Fletcher, ele é tipo assim, um amigão do Boiler, né? Amigão de academia, os caras se dão bem, não sei o quê. E o cara meio que é especialista em evitar encrenca. Por exemplo, enquanto eles estão ali no refeitório, alguém joga nachos na pele da doutora Tiana, que é uma felina, então, tipo, ela é cheia de pelo, ela até reclama: porra, sabe como é difícil tirar queijo de pelo? Não sei o que e tal, e ele já consegue rapidamente o negócio para tirar a sujeira, já consegue um prato novo para não render problema, um prato novo de nacho para ela comer, enfim, né? Eu acho estranho um gato comer queijo, mas não vou questionar isso, não vou questionar, né? E beleza, você entende que o cara, assim, é parceiro, o cara é parça, né? Ao mesmo tempo, o Rutherford, é a história deles, né? A Marine, o Boiler e o Fletcher vai ser a história B, por incrível que pareça, a história mais interessante do episódio. E na história C nós temos o Rutherford atende almoçando juntos ali e tal, e ela falando, né, pra ter o resgate das peças, a gente provavelmente vai ter que sair e tal, e eu não passei no meu exame de voar no espaço. O Rutherford: como você conseguiu passar na academia se você não passou no teste de andar no espaço? Tipo assim, era obrigatório você fazer esse teste. Não, o professor ficou com pena de mim, me deu um B lá, eu passei de qualquer jeito. Não tem problema, então a gente vai treinar. Como treinar? Eu nunca vou entrar no projeto espacial sem saber treinar. Não, a gente vai no holodeck. Tem razão, holodeck. Não pensei nisso antes, né? Beleza, e dei essa história C. Eu tenho que dizer que eu gostei da história C, mas deve ser a primeira vez que eu não gostei mais da história do Rutherford do que eu gostei da história da Marne. Deve ser a primeira vez. Na verdade, é curioso que esse episódio realmente ele é muito bom. Bom, a história é isso. É a capitã tentando evitar uma guerra com os dominianos. Por algum tempo ela tá mais preocupada com o fato de que o Stax, ele quer entrar em guerra, mas ele toma as patadas básicas que o Worf sempre tomou, que é tipo: vamos entrar em guerra? Não, Sr. Worf, vamos entrar em guerra? Não.
né? E estão lá tentando segurar a informação, até que em determinado momento o pessoal dos alienígenas, eles invertem o raio trator, porque eles não têm arma, eles começam a jogar o lixo espacial em cima das Cheeritos, que mantém os seus campos de força por um tempo, mas os campos de força quebram muito rápido, né? O que faz eles ficarem preocupados, que não vai dar nada certo. Quando eles realmente resolvem revidar, não funciona mais o revide, as armas estão todas ativadas e tal. E a história meio que é uma história de tensão o tempo todo. É divertido ver isso acontecendo, mas como eu falei, ela é muito curtinha. Elas são algumas poucas cenas espalhadas entre a história B, que de fato ela nem sequer se encerra. O final dela é o final da história B, né? Na história C, a gente vai tratar também que ela é mais rapidinha. O Rutherford atende, então, lá no holodeck. O Rutherford mostra que ele criou um programa de treinamento, ainda está em fase beta, e ele faz o Badger, que é uma insígnia da Frota Estelar, com bracinhos e perninhas. Ele parece o Clipper do Word. E assim, e aí você percebe a graça de ter um desenho, né? Você pode fazer no holodeck coisas muito mais fora da caixinha do que você poderia fazer se você tiver uma pessoa com uma roupa ali, né? Ou se você gastasse $1 milhão em efeitos especiais. Mas, bom, gastando $1 milhão em efeitos especiais, tem que fazer bastante coisa. E o Badger, ele tá lá para ajudar, ele vai fazer o treinamento, ele dá uma travada. O Rutherford decide dar uma pancada para ver se funciona. E funciona. Na mesma hora que os alienígenas batem um pedaço dos escombros na nave ali, isso faz com que a segurança do holodeck caia. E é a primeira vez que nós vamos ter um episódio de holodeck na série. E basicamente o Badger fica maluco e decide matar o Rutherford e atende. E assim, é muito legal porque ele parece o Bill Cipher do Gravity Falls correndo atrás dele, tentando acabar ali. É bizarro porque você vê sangue no holodeck das holografias. Você sabe que não tá ninguém ali, mas assim, os caras não tem dó nenhuma. O Badger, ele vai passando e quebrando o pescoço, arrancando pedaço, foda-se. É bem bacana, né? Bom, bacana. É um robô holograma psicopata, né? Tentando matar o pai dele porque ele levou um chute. Mas enfim, né? No final, quando o Rutherford atende, percebem que eles vão morrer, eles têm uma conversa que é até bem legal, tipo, ela tá impressionada com o trabalho dele, ele fala, não, mas eu só fiz mesmo pra te impressionar e tal. Enfim, tudo dá a entender que esses caras vão ter um caso no futuro. Não é possível, velho. Ou é isso, ou atende a maior traidora da história da Federação. É um dos dois cenários. Os caras vão namorar ou ela vai trair a nave inteira. Não tem outro jeito, né? E mais no final, o Rutherford acaba percebendo que, apesar dos pesares de estarem sofrendo várias condições climáticas envolvendo cansaço, subir escada, etc. O Badger também tá. E aí ele congela a nave, ele dá um programa pra congelar a nave. É até interessante que eles mostram o mercado de Bajor antes disso, né? Acho que é a primeira vez que mostra o planeta Bajor. Eu tenho quase certeza que ele mostrava alguns pedaços na Space Nine, mas nunca mostraram realmente um lugar grande de Bajor. Eu tenho quase certeza disso, tenho que confirmar. Mas enfim, de qualquer maneira eles conseguem ali, e no final fica ele ele apanhou pra caramba do Badger, mas ele consegue convencê-lo de que não era a intenção dele, pedir desculpas porque ele fez, ele quebra o pescoço do holograma e você vê ele chorando e tal. Aí o computador reinicia, ele volta de novo e dá aquele pulo, porque né, é um holograma, ele pode fazer uma dúzia de vezes, e a história se encerra com o Badger basicamente olhando e deixando claro que ele sabe o que aconteceu com o outro Badger, mas não, com os protocolos de segurança ele não pode fazer nada, né? É bem legal, eu gostei dessa história C. Como eu falei, é a primeira vez que a história do Rutherford não foi a mais interessante do episódio, né? Lógico, tem episódio em que ele não tem história nenhuma, tipo o terceiro episódio, mas nesse teve, e não é a história interessante, e a história principal é a história B. Isso é muito estranho de falar. Bom, na história B, o Lordeck, da Mariner e o Boiler, além do Fletcher, que é o cara novo, né, estão trabalhando, consertando uns núcleos isolineares. Os núcleos isolineares são a substituição dos núcleos duotrônicos da série clássica. Eles mostram na primeira vez na nova geração e posteriormente entraram como padrão em todas as séries a partir daí. Inclusive no episódio Relics eles discutem como um funciona, como o outro não funciona. Basicamente é o que faz as naves funcionarem, tá? Não precisa entender mais do que isso. Eles têm vários chipzinhos de cristal para fazer funcionar. Geralmente a gente só vê esses chipzinhos mesmo em cima da mesa. São umas placas retas assim. Eu tô tentando demonstrar isso com a mão, não dá pra ver. Parece um chip de celular, só que grande. Sabe aquele chip do celular mesmo? O chip SIM do seu celular, que tem um formato bem específico. Ele não é um retângulo, ele é um retângulo com uma ponta cortada. Então é isso, só que coloridos, bem coloridos, né?
E a Mariner e o Boller, eles têm ali que arrumar isso com o Fletcher. E o Fletcher fala, quer saber uma coisa? Vocês tinham uma coisa que vocês iam fazer, não é? A gente queria numa festa, tal, vai ter a tal da Choo-Choo Dance, que 2 alienígenas vão tocar, e o negócio vai ser foda, a gente quer ir lá e tal, mas a gente tem que trabalhar. E o Fletcher, não, pode ir, eu cubro aqui vocês. E naquele momento, eu realmente consegui me colocar no lugar do Boller, porque eu já fiz isso. Eu já tinha que sair do trabalho uma vez pra pagar a conta no banco, e o cara do meu lado falou, não, tudo bem, eu resolvo pra você dessa vez, depois a gente troca e tal, beleza. Aí eles veem a dança, eles acham impressionante, depois tem curiosidade sobre essa dança, tá, mas por enquanto basta saber que ela existe, e eles voltam, ele tá no chão, caído, um núcleo desapareceu, e tipo assim, ele fala, não, eu fui atacado, não sei quem é, tava nas sombras, eles falam, cara, da hora que a gente for atacado, os escudos vão cair muito rápido, porque isso aqui é um programa de segurança, ele é o backup do backup, não sei o que e tal, e beleza. E toda a aventura é tentando descobrir quem diabos atacou o Fletcher, né? Na primeira cena que você vê, a primeira vez que faz isso, até parece que é o Starks, o chefe de segurança da nave, que fez isso pra ter uma desculpa pra poder contra-atacar a nave dos alienígenas. Dá a impressão que é ele, mas o pessoal diz que não, que né, isso é muito improvável, e eles decidem ver, com certeza quem fez isso foi o Turno Delta, né? O Turno Delta é os caras que não deixam de trabalhar, né? Eu odeio o Turno Delta. É a segunda vez que falam desse Turno Delta na série, já tinham falado dele antes, eu cheguei a falar das curiosidades, que o Turno Delta tinha aparecido no episódio... Caramba, esqueci, na nova geração em que substituem o Picard como o capitão da nave e tal, que era o 4º turno. Ou também no JJ Verso também aparece uma vez o Turno Delta. Mas aparentemente é isso mesmo, o Turno Delta é o pessoal que faz o 4º turno na nave, porque em vez de trabalhar 8 horas por dia, nós chegamos no futuro em que você pode trabalhar só 6 por dia, um turno de 4 turnos por dia revezando a nave. E não como a gente normalmente faz, que é 8 horas, 3 turnos. Mas enfim, não importa, isso é uma questão de que eles são um futuro mais avançado, as pessoas já podem trabalhar menos, né? Eles vão falar com o Turno Delta, não fizemos nada, tem uma briga ali. Eu até achei interessante o pessoal do Turno Delta, eu acho que eles são bons personagens, eu só achei estranho, porque eles parecem cópias exatas do pessoal do Lower Decks, aparentemente eles juntam sempre grupinhos de 4 pessoas com as mesmas características para fazer um time dentro da nave, não entendi isso, mas tudo bem. E no final, não, 2 deles acabaram que eles estavam lá na reunião também, até falam o que aconteceu, que a Choo-Choo Dance virou a Choo-Choo Dance, né? E ok, eles estão imunes a qualquer suspeita. E nisso o Fletcher, ele dá uma bola fora e no final deixa claro o que aconteceu. Ele conta a verdade. Óbvio, ele tenta inventar outras desculpas antes, ele fala do quê? Ele fala de alienígenas, ele fala de transmor, mas no final ele conta, não, o que aconteceu é que eu sou meio burro, né? Ele fala que ele é meio burro, o que já era perceptível, todo mundo na nave é meio burro mesmo, né? E ele tentou ligar a mente dele ao computador pra ficar mais inteligente. Só que ele desmaiou fazendo isso e quando ele acordou não tinha mais o núcleo. Então ele decidiu que, sei lá, eu estraguei o núcleo, não sei o que, não tenho certeza. Ele até encontra o núcleo pouco tempo depois. Ele esconde na cama dele e beleza, ele fala que foi isso. E não tem problema, é só colocar o núcleo de volta. Só que o núcleo está com a impressão mental dele e o núcleo sai andando. Ele pega umas fitas e sai andando. Isso de novo me lembrou Gravity Falls. Um episódio em que o Sus ele vai ter com a namorada e o computador fica vivo, que ele usa um computador simulador de namoro, o bicho fica vivo e você vê o negócio atrás dele num corpo mecânico com umas fitinhas dessas de dados pra servir de pé, um negócio bem bizarrinho, mas enfim, né? E aí tem toda a fuga deles pela nave, enquanto essa coisa vai aumentando e pegando as peças da nave pra ficar mais poderosa. Ela pega phaser, ela pega um míssil, ela pega os negocinhos e vai virando cada vez mais poderosa. Exatamente a mesma coisa que o Technovore, inimigo do Homem de Ferro, faz, tá? Esse episódio tá cheio de referências, mas nenhuma em Star Trek. Sempre bastante impressionante, né? Mas no final eles acabam percebendo que não vai ter jeito. Eles tentam jogar ele pela sala de teleporte, mas não funciona. Então eles jogam esse núcleo corrompido numa escotilha de ar e jogam ela quando a nave tá pra ser destruída pelos alienígenas lá, porque o escudo já caiu faz um tempo. E ela bate com tudo na nave e o arco A termina no arco B. Esse núcleo corrompido sendo jogado na outra nave que destrói a outra nave. O que em algum momento isso quer dizer que o pessoal da frota cometeu um ato de guerra, porque eles mataram todo mundo numa espécie alienígena, sem conversa.
Mas tudo bem, né? A Mariner faz o que ela sempre faz, ela mente pra mãe e fala, não, o que acontece é que o Fletcher percebeu que ele estava em perigo e ele rapidamente improvisou uma arma usando o núcleo isolinear. Esse cara é um gênio, não sei o que, tal. Ele merece uma promoção. E ele é promovido e ele vai pra Titã. E até fala, nossa, a Titã na nave que você queria ir, né, tal. E o Boyle com aquela cara, é isso mesmo, tal. Na parte de curiosidade eu falo sobre a Titã, mas eu vou falar, até eu queria ir pra Titã, tá? Se tivesse oportunidade, se fosse possível ter uma série com a Titã, eu gostaria muito de estar na Titã, porque, velho, o médico dos caras é um Velociraptor. Não tem como ser mais maneiro do que isso, né? Ele é promovido e tudo mais. Alguns membros do Lower Deck são mais Lower Deck do que outros. E te dá fazendo um favor promovendo o cara e se livrando dele. Não dá 6 dias ele liga dizendo que foi expulso da Titã e da frota. Eu gostaria de dizer que eu acho que a Mariner fez coisas muito piores do que o que o Fletcher fez. Muito piores. Muito. E ela não conseguiu ser expulsa. Então, puta que eu pariu. O roteiro não ajuda pra gostar dessa mulher. Mas, como ela não é o foco do episódio, o roteiro vai bem. Nossa, foi maravilhoso ver ela sendo só mais um personagem e realmente falando de outros que valia muito a pena, sabe? Foi bem legal. É só entrar com uma piadinha do tipo, vamos roubar o iate do capitão, que é coisa lá da Voyager, mas foda-se, né? Não é relevante, né? Bom, impressão geral do episódio, arrisco dizer que é o melhor episódio da série até agora. Diferente do episódio 5, que eu passei um dia, na verdade eu passei 16 horas, para assistir um episódio de 20 minutos, porque toda hora parecia que, sei lá, comprar leite era mais importante. Esse episódio eu vi todo numa tacada só, foi super divertido, não teve momento algum que eu falei, putz, isso aqui tá chato, ou eu tô com vergonha da cena, deixa eu ir embora, depois eu volto, sabe? É muito legal, eu realmente gostei desse episódio. A Mariner nem é uma personagem chata nesse episódio, por incrível que pareça. Foi bom ver o Boyle resolvendo problemas pra variar, em vez de só ficar apanhando, sabe? É ele que dá a ideia de jogar o negócio pela escotilha de ar, entendeu? É legal ver que realmente funciona e que não ficam só pisando no cara a fazer piada. A parte do Rutherford da Tende é sempre divertido, não foi ruim agora. É bacana ver o pessoal fazendo os episódios de Holodeck. Tudo bem, é um episódio de Holodeck igual todos os outros episódios de Holodeck, mas foi divertido porque deve ser a primeira vez que alguém se importa realmente de estar matando o personagem holográfico, porque até então os personagens holográficos não ficavam conscientes, tipo o Moriarty, tinha toda uma discussão sobre ele ser uma nova forma de vida e tudo mais. Não, ele é um programa de computador, ficou maluco, quer matar a gente, vamos resolver esse problema. É bom pra dar uma variada, não é o melhor episódio de Holodeck da série, mas é um bom episódio de Holodeck. Não chega ainda no nível da Voyager, mas quebra um galho, certamente tá melhor que os episódios de Holodeck da nova geração, né? Eu gostei das referências como um todo, e depois a gente vai falar delas mais pra frente, tá certo? Mas por enquanto eu diria que se você não viu o episódio anterior, você seguiu meu conselho e pulou o episódio 4, sério, vai direto do 3 pro 6, você não vai se arrepender, vai ser muito maneiro. Sempre que eu tô falando isso, cara, se a pessoa assiste esse programa, ele vai assistir de forma linear. Enfim, se você no futuro pegar isso aqui e for ouvir o programa antes de assistir a série, pule do 3 pro 6 que vai ser maneiro. O 4 e o 5 não valem a pena. Referências e easter eggs. Cara, dessa vez tem várias. Beleza, quando mostra um rasante por cima das naves que estão destruídas, os caçadores querem pegar, tem naves redesenhadas de vários episódios, como por exemplo, tem uma nave do mesmo tipo da do Khan, de Space City, da série original, tem uma nave da nova geração, a 37, mas a nave especificamente que eles estão tentando resgatar, o número dela bate com exatamente o número da nave do Charlie X, do primeiro episódio da série clássica. E enfim, é muito maneira, tá? O número dela é a NCC 502, a nave do Charlie X era NCC 501. O Boiler, quando tá conversando que o Fletcher é um dos grandes amigos dele, ele cita uma briga com Nausicanos. Para quem não lembra, esses personagens, os Nausicanos, apareceram algumas vezes na série, mas talvez a participação mais relevante foi que numa briga com Nausicanos, o Picard levou uma facada no coração que obrigou ele a usar a marca-passo na série da nova geração. Provavelmente Náusica não deve ser nenhum dos lugares mais importantes da série, mas é legal ver que basicamente o Boiler tem uma relação tão próxima quanto o Picard. Quando estão discutindo o que pode ter naquelas naves, o Rutherford cita que pode ter uma princesa congelada. Isso é referência ao episódio Precious Cargoes de Enterprise, onde temos uma pessoa congelada, e também Perfect Match, da nova geração, onde basicamente eles tinham lá uma mulher que era uma empata que conseguia se tornar a mulher perfeita para qualquer parceiro, negócio meio esquisito assim. E no final ela vira a parceira perfeita para Picard, e isso torna ela conscientemente livre, inclusive para encontrar outra pessoa e ficar com ele sem questionar mais.
Tô pensando agora, esse episódio é bem esquisito na nova geração. Quando o Rutherford tá falando sobre fazer o treinamento no holodeck, ele cita que o holodeck não é só para andar com gente tipo Sherlock Holmes, Robin Hood, Sigmund Freud, Cyrano de Bergerac, Einstein, Da Vinci, Stephen Hawking e Sócrates. Todos esses personagens apareceram em algum episódio da série como holografias. O Stephen Hawking, inclusive, foi feito pelo próprio Stephen Hawking e era uma partida de poker que estava tendo com o Data. O Freud, eu acho que também foi com o Data, Robin Hood foi o Picard, o Sherlock Holmes foi com o Data e com o LaForge, Cyrano de Bergerac foi com a médica da nova geração, agora esqueci o nome dela, ela interpreta essa peça. O Da Vinci foi em Voyager, e o Sócrates eu não lembro, mas eu sei que ele já apareceu. De forma que, aparentemente, uma das oportunidades ao holodeck mais recorrentes da série é exatamente falar com pessoas idealizadas, que obviamente não é possível conhecer, mas que o holodeck interpreta para você poder ter. Inclusive, a conversa do Data com o Freud sobre a psicologia é o negócio mais engraçado da série, apesar de que ninguém tá rindo, né? Pô, só de lembrar, eu já tô rindo. Checando aqui a informação, eu descobri que o Mercado de Bajor, ele aparece, não percorrido, obviamente, mas ele aparece como imagem de fundo no episódio do emissário da Deep Space Nine. Ele é o primeiro episódio da série, seria equivalente ao piloto, mas a série já era o spin-off de outro, então não precisava de piloto. Mas ele aparece como pintura no qual tem o templo em cima da montanha e tudo mais, enfim. Ele não é percorrido, o pessoal já vai direto pro templo e a cena é toda lá dentro. Mas é legal que os caras tenham feito uma reimaginação de como aquilo seria. O Fletcher é ligado a uma máquina que basicamente copia o cérebro dele. Isso já aconteceu antes com o Barclay, mas não é a máquina que ligava o cérebro dele. Simplesmente a máquina descarregou trilhões de informações de uma sonda alienígena na cabeça dele. Aliás, o Barclay é exatamente o tipo de personagem que os Lower Decks deveriam ser. O Barclay era mais interessante, e mesmo assim era um perdedor de marca maior. Uma curiosidade menor, o chaveiro do iate do capitão, que eu não sabia que precisava de chave, mas ok, da Capitã Freeman, ela tem um pingo, que é uma coisa que eu jamais colocaria num chaveiro em momento algum, mas ok, tem um pingo lá. Além disso, o próprio iate do capitão foi bastante usado na Voyager, depois passou a ser padrão em várias séries. Se não me engano, num dos filmes da nova geração, eu acredito ter sido um Nemesis, não, minto, foi Insurrection, Insurreição, por favor. Foi pedido corrigir que eu falasse episódios em português sempre que possível. No Insurreição, eles chegaram a usar o iate do capitão para viajar para a superfície do planeta Baku. Então, existe algumas naves, tem coisa que deveria ter elas em algumas naves antigas, mas nunca é citado. Eles são citados a partir de Voyager, tá? E claro, a grande curiosidade, a parte mais legal, é que o Fletcher foi trazido para Titã, que, meu Deus do céu, é uma coisa muito foda. A Titã era a nave do Riker. Ela é citada no Nemesis, quando o Riker aparece já como capitão, casado com a Troy. Ele se transfere para Enterprise e é só para aquele filme rapidinho, e falam que ele é o capitão da Titã. A Titã tem uma série de livros infinitamente longos, se não me engano são 7 livros, todos muito legais, contando como é a história do Capitão Riker. E quando eu comentei que o médico deles é um Velociraptor, isso não é força de expressão. Nos primeiros livros eles encontram um planeta onde aqueles aliens, os preservadores, que estão tirando espécies e tudo mais, pegaram uma amostra dos animais da Terra antes de cair o meteoro, colocaram lá, deixaram o planeta em paz, e agora, quando o pessoal chegou, quase 35 mil anos depois, os Velociraptors se tornaram super inteligentes o bastante para ter uma civilização avançada, do qual os tiranossauros são mais ou menos o equivalente as baleias azuis, os rinocerontes brancos, animais muito grandes e muito perigosos que andam por aí. Cara, é maneiríssimo. A Titã é uma das naves mais legais, e dado que a Enterprise basicamente não existe nesse universo, porque ela já foi explodida algumas vezes, então não sei. Na verdade, eles citam tanto a Enterprise que ela provavelmente ainda deve estar nativa. Mas assim, eu arrisco dizer que a Titã seria a segunda nave mais importante da frota inteira. E ela é uma nave que sempre está acontecendo umas coisas muito maneiras, né? Eles estão fazendo a viagem para percorrer o universo em lugares onde ninguém nunca esteve.
E claro, o capitão é o Riker. Quer dizer, na verdade, como essa história a gente não sabe exatamente quando passa, né? Talvez o capitão já não seja o Riker por causa que em Picard o cara já não tá mais trabalhando, enfim, mas que ele já se aposentou. Mas tudo dá a entender que ainda é antes da série do Picard, então provavelmente ainda é o Riker mesmo como o capitão na Titã. E ela é uma das coisas mais legais que tem. É ótimo que eles tenham canonizado essa parte que só tá nos livros, embora tenha sido muito pouco. É só um nome mesmo, não falou mais nada dela. Eu gostaria muito que ela aparecesse, seria a minha grande emoção. Eu ia surtar assim uns 5 minutos no episódio. Tá. A nota geral do episódio é bom, arrisca ser o melhor da temporada mesmo. Ainda não terminou ela, mas já passamos da metade. E, meu, só continuar nesse nível tá bom, tá? Só cortar as asinhas da Mariner pra ela não ficar tão chata. Tipo, nesse episódio ela não tá chata, entendeu? Dá um espaço pro Boiler não ser um idiota o tempo todo, sabe? Não precisa ser só o alívio cômico, ele pode ser um personagem razoável como todo mundo. Continua a soada que tá maneiro. Eu só sinto falta dos oficiais lá da ponte aparecerem tão pouco, sabe? Eles parecem divertidos. Mas porra, o Sharks eu fui descobrir o nome dele agora. Eu tô no 6º episódio, eu descobri o nome do oficial de segurança e já apareceu 2 vezes nessa série. Sabe, não dá espaço pra esse povo, meu. Enfim, é só isso. Espero que vocês continuem acompanhando os programas aqui da Combo. Eu sou o Thiago e nos vemos na próxima. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.